Lajota cerâmica ou EPS? O famoso isopor. Qual que eu devo usar ali no enchimento da minha laje? O isopor é resistente? A lajota cerâmica, ela é mais cara? Se você tem dúvida da diferença desses dois tipos de materiais para fazer uma laje e você não tá entendendo nada do que eu tô falando, fica aqui no vídeo que eu vou contar tudinho, bem explicadinho pra vocês. Olá, amigas e amigos aqui do meu canal, tudo bem com vocês? Eu voltei com muita coisa boa. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês qual o enchimento que a gente escolheu lá pra aquela casa, daquela série que eu tô fazendo da Obra do Zero, qual o tipo de enchimento que a gente escolheu então pra fazer naquela casa. Mas afinal, eu tô falando enchimento, vocês sabem o que é um enchimento de laje? Onde que coloca esse isopor que eu tanto tô falando? Como assim, Isabela? Isopor? Isopor não é pra gente embalar a caixa, algo frágil? Vou colocar isopor na minha laje, em cima da minha cabeça. Isso é seguro? É leve demais? Antes de eu explicar pra vocês então o que é esse enchimento, eu preciso falar pra vocês, explicar um pouquinho o que é laje pré-fabricada. A laje pré-fabricada a gente tem que dividir assim. Existem elementos pré-fabricados estruturais e elementos pré-fabricados não estruturais. Bom, o que é pré-fabricado? Pré-fabricado são aqueles fabricados fora do local ali da obra, ou seja, ele vai chegar pronto para sua obra. A vigota treliçada, eu vou deixar uma imagem. Essa vigota, ela é um elemento estrutural, importantíssimo. Ela é constituída, então, por esse concreto estrutural e essa armadura treliçada, que é mais conhecida aí como o trilho, o famoso trilho. Já o não estrutural, eles são elementos parados, inertes, e eles podem ser maciços ou vazados. E aí que vai entrar essa lajota cerâmica e o isopor, o EPS. Ele é um desses enchimentos dessa laje. E qual que é a função desse enchimento, Isabela? A função dele, então, desse enchimento é a gente reduzir, né, o uso desse concreto. Porque a gente pensa uma laje, 15, 20 centímetros, assim, de puro concreto, em nome de Jesus, não dá. Muito pesado, muito caro, não é legal. E ele serve também como uma forma. Por quê? Após esse enchimento, vai vir o concreto, que esse sim é uma das partes mais importantes. Então, a gente vai ter esse trilho embaixo. Vamos ter o enchimento, que vai ser ou em EPS, ou em isopor, ou na lajota cerâmica. E por cima vai vir esse outro concreto, que é esse concreto complementar, que é quando a gente fala, hoje a gente vai encher a laje, que é esse concreto que a gente vai colocar por cima de toda essa estrutura. Mas eu vou fazer um desenho para vocês entenderem melhor. Então aqui tá a prova viva que nem todo arquiteto sabe desenhar, porque olha este belíssimo desenho. Super simples de entender. Mas vamos lá, gente. Isso aqui é mais ou menos a composição como que o telhado é formado. Esses aqui, ó, na cor preta, vai ser a treliça. Isso daqui, ó, esses aqui, vamos pintar. Adoro ser dinâmica, pintando com marca-textos. O que tá agora com o marca-texto é o que vai dar estrutura, é a treliça, é o trilho. É aqui que vai o aço, que tá caro pra caramba, que vai dar força e estrutura pra sua laje. Esse aqui, em rosa, vamos pintar também. Aqui, roxo. Ó, o que tá em rosa vai ser o nosso fechamento, que pode ser em isopor ou em lajota cerâmica. E o azul, vou pegar a outra caneta. E o que está em azul, esse sim é a camada do concreto, que é quando a gente fala que vamos concretar a laje. Então, até aqui, antes dessa parte em azul, é quando o pessoal monta certinho e deixa tudo estruturado, tudo apoiado. No dia que vai concretar a laje, que é o dia do churrasco, é essa parte aqui, ó, o concreto que vai vir por cima. Então, o em roxo, que é o preenchimento, a única função dele é isso, é preencher o vazio. Aí, vai pro dia 24/8, foi dia 24 de agosto, faz um tempinho já, tá, pessoal? Nesse trecho temos um alto ruído de obra, tentamos amenizar ao máximo o editor. Eu fiquei servindo a obra um tempinho e olha o que aconteceu. Já vamos concretar lá de terça-feira. Hoje é dia... Que dia é hoje, Rodrigo? 20 de agosto. 20 de agosto. E hoje é sexta. Sexta-feira, dia 5 de agosto. E a gente vai concretar, tá previsto pra... Vai concretar terça? Terça-feira, então, hoje é dia 20. Dia 24 vai concretar. Vou mostrar pra vocês então como é que tá. O pessoal já colocou as escoras e olha só. Deixa eu mostrar primeiro como é que eu tô. Tô fazendo propaganda pra você, viu? Obrigado, amor. Pra não bater a cabeça aqui, ó. Mas vamos lá. Deixa eu passar por aqui.
Ai, socorro, Jesus. É isso que o Brasil quer ver, né? Pera lá. Ai, Jesus. Ó, pra mostrar pra vocês... Nossa, o sol tá maravilhoso. Ó, pra mostrar pra vocês, então, aqui, ó, já tá tudo escuradinho a nossa laje. Isso aqui, sim, é isopor. Olha aqui. Vou lá no fundo pra mostrar pra vocês. Porque, normalmente, o que que a gente vê? As lajotas, certo? Pra gente poder concretar a laje. Mas aqui, ó, estamos usando isopor. Gente, é isopor, tá? Isso aqui é EPS. Depois lá no escritório eu vou explicar bem certinho pra vocês como que funciona, tá? Esse tipo de laje. Mas olha só, janela fita aqui então, ó, o banheiro da suíte. Esse aqui é o quarto suíte, dormitório de solteiro. Aqui a gente tem a lavanderia, tá? Cozinha e aqui a nossa sala. Por que que cozinha ainda estamos a céu aberto? E sala também, porque aqui o pé direito vai ser mais alto, tá? Então aqui, ó, 3 metros, pé direito da nossa garagem. Sim, a garagem ficou um pouquinho mais alta. Mas, gente, ó, como é uma casa de meio terreno, a gente também levantou um pouco mais, tá? O pé direito dessa garagem, ó, entrada para apenas um carro. Mas a gente resolveu fazer ela um pouquinho mais alta para ampliar o nosso espaço, tá? Ter uma ventilação e também por questão da fachada, tá, gente? Vai ficar bem mais bonito. Depois eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Aqui a nossa janela em L. Então, aqui, ó, já tá tudo escuradinho para poder fazer a concretagem da garagem. Nossa sala ainda não. Cozinha ainda não. Lavanderia sim, olha só. Tudo certinho. Ah, e aqui, gente, ó. A gente já deixou tudo passado, ó. Esses caninhos aqui, se vocês forem ver. Em amarelo, Isabela, tá daltônico. Laranja, ó. São os pontos. Mas, ó, vou vir aqui dentro pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, o corredor também tá escurado. Ó, o banheiro aqui, ó. Tá vendo aqueles pontinhos ali? Em laranja? Agora acertei a cor. É pra fiação, tá, gente? É pras luminárias. Então, a gente já tem que deixar tudo isso passado também antes de concretar, viu? Claro, se for ter algum rebaixo de gesso, por enquanto não vai ter nenhum aqui, tá? Mas se chegar a ter, depois fica fácil também, porque a fiação corre por dentro desse gesso, tá? Mas a gente tem que já deixar o fiozinho passando. Aqui é o quarto, ó, vai ter um pontinho aqui. Aqui a suíte vai ter outro pontinho. E aqui no banheiro da suíte, deixa eu baixar a cabeça. Ah, é, eu tô de capacete. Olha só, já deixamos também os pontinhos passados certinho, tá? Pra poder ter a concretagem. Então tá assim, ó. Já colocaram então, ó, os isopores aqui. Vou explicar pra vocês certinho como que vai funcionar. E aí, terça-feira, o dia da concretagem, eu vou passar o dia todinho aqui pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer isso aqui, tá bom? Ó, 24 de agosto. Gente. Meu Deus do céu, cada coisa, o micro-ondas, árvore de Natal. Mas voltando, ó, 24 de agosto, então, a gente vai começar a concretagem da laje. O caminhão já tá até aqui, ó. Ele entrou aqui nesse terreno baldio. Só que esqueceram a peça. Voltaram lá para buscar uma pecinha para poder começar a concretagem da laje. Vou mostrar para vocês. Bom, então aqui nessas imagens, né, a gente consegue ver toda essa estrutura dessa laje, tá certo? Então, por baixo ali a gente tem essas vigotas treliçadas. No meio, né, vem esse enchimento, que no caso nessa primeira laje vai ser um enchimento de isopor, tá? E por cima dele vem a armação, por cima de todo esse isopor, tá certo? E também vocês vão ver esses conduítes, tá? Que são essas mangueiras em laranja, que é pra gente poder passar depois a fiação da iluminação, tá? E por que que a gente já tá passando esses conduítes, gente? Porque essa casa a gente não vai fazer rebaixo de gesso, tá bom? Então a gente já teve que deixar a iluminação certinha passando, tá? E aí, por cima de tudo isso, vem a concretagem da laje. Explicar um pouquinho, hoje é dia de concretagem de laje, o que é cada um desses elementos. Aqui a gente está em cima dos trilhos da laje, certo? Isso daqui é uma laje quadrada como pré-moldada, os trilhos são pré-moldados, aí a gente vem, hoje passa uma capa de concreto. O branco é o preenchimento em isopor para deixar a laje mais leve. O que visto de laranja são as mangueiras para passar fiação elétrica. Certo? Aqui um ponto de luz. E também nessas armações aqui são vigas, pilares que seguem, vigas.
Aqui na garagem é bem legal, porque nós temos bastante vigas invertidas aqui, tá? E o que a abençoada da arquiteta pensou, e que deu muito trabalho para nós, engenheiros, foi isso daqui, ó. Essa parede aqui, ó, que é da parte da sala, ela deixar meio afastada, desvinculada a garagem. Então essa viga aqui invertida, que é uma das que está sustentando os trilhos, a outra é aquela ali, os trilhos estão descansando nessa viga e naquela ali. Então essa viga invertida, ela tá um pouco afastada justamente para dar a impressão de que toda essa garagem tá em balanço, tá suspensa. Essas ferragens que passam são as ferragens dos pilares para partes mais altas da casa, não que vai ter segundo piso, mas aqueles ali vai ser para a parte da caixa d'água. Aqui a cozinha vai estar a 4 metros o pé direito e na sala o pé direito vai estar a 4,5 metros, então precisa passar um pouquinho mais ferragens. Ó, gente, já chegou o caminhão do concreto. Tá rodando aqui o bichinho, mas ó, a gente ainda tá esperando uma peça aqui que tá faltando, meu Deus, 9 horas da manhã e a gente não começou a concretar ainda. Mas tudo bem, olha lá, ó, tá vendo? Tá faltando uma pecinha pra encaixar este caminhão com aquele outro ali. Porque aqui só o concreto. Vai jogar ali pra aquela máquina, aquela bomba, vai jogar lá pra cima. Chegou a bendita ali, ó. Foram buscar. Quem começou direito é aqui. Eu tô concretado. Bom, aqui nessas filmagens, olha só, a gente viu que o pessoal teve que parar a concretagem, por quê? Por ser muito levinho o isopor, né? A gente tem várias peças que acabam quebrando ali, cedendo. Precisa parar a concretagem para os meninos irem lá, arrumar certinho, colocar uma nova placa de gesso e aí sim retornar para a concretagem da laje. Bom, então aqui a gente terminou essa primeira etapa da concretagem, tá? Que são os ambientes que tem o pé direito simples, o pé direito comum, de 3 metros. A gente fez a segunda etapa da concretagem, que são os ambientes ali, a sala e a cozinha, que tem o pé direito mais alto, a gente fez num outro dia. E aí a gente usou outro tipo de enchimento. Essa segunda etapa, então, a gente fez 2 semanas após o enchimento da primeira laje. Bom, gente, então agora, né, depois de 2 semanas, a gente começou a concretagem da segunda laje, né, dos ambientes que vão ter esse pé direito mais alto. E daí a gente mudou a forma da concretagem, tá? Além do enchimento que foi diferente, né, aqui a gente tá usando a lajota cerâmica. Na primeira concretagem, a gente usou a bomba. E agora, na segunda, a gente tá usando o caminhão Munk, que é esse caminhão que tem esse braço e como se fosse esse balde, certo? Onde o pessoal coloca o concreto e aí leva até lá em cima para os meninos que estão esperando. E esse caminhão acaba despejando esse concreto em cima da laje, onde os meninos acabam depois alisando, né? Levando essa laje aí para toda a extensão da casa. Bom, então aqui a gente pode ver, né, que o enchimento foi a lajota cerâmica. Podemos ver também os conduítes, essas mangueiras em laranja passando. E também podemos ver, olha só, a concretagem que já havia sido feita 2 semanas atrás. Então, a concretagem onde o enchimento de isopor estava completo, certo? E depois a nova concretagem dessa segunda laje. Aqui a gente também consegue ver onde vai ser a caixa d'água, tá? Ela vai ficar por cima ali onde o enchimento foi com o isopor, certo?
tá aqui as lajes. Essa daqui é a laje de baixo, né, da casa geral. Tá com bastante água porque choveu recentemente e ainda não tá feita a cobertura, né? Ah, mas não tem problema, isso não prejudica a casa? Não tem problema nenhum. Pelo contrário, de certa forma até ajuda a não ter uma evaporação da água do concreto acima do ideal. Bom, então aqui é a laje da casa geral, aqui é o barrilete, né? O abrigo da caixa d'água, onde vai ficar a caixa d'água. Aqui um pouco mais elevado, que está um pé direito de 4 metros interno, é a cozinha. E aqui é a sala, um pé direito de 4,5 metros, mais ou menos. Ok? Ah, esqueci de falar. Aqui também é a garagem, que está num pé direito de 3 metros também. Essa é a garagem, ali a viga invertida que sustenta aquela viga ali. É o que fez essa garagem ficar tão maravilhosa, com esse aspecto todo de balanço. Fechou? Aqui corre um beiral também que liga até aquela outra parte de pé direito de 3 metros. Mas vamos falar o que realmente interessa? Qual que é a diferença então desses tipos de enchimento? Porque mostrei para vocês o enchimento da primeira laje que a gente usou o isopor, e na segunda laje, né, na concretagem da segunda laje, a gente usou a lajota cerâmica. Então vamos falar aí os prós e contras que esses dois tipos de enchimento têm. Sobre resistência, gente, nessa laje pré-fabricada, vamos entender uma coisa, nem o isopor e nem a lajota cerâmica tem função estrutural nessa laje, gente. A laje não vai ficar em pé porque a gente tem o isopor ou vai ter a lajota cerâmica. Eles não fazem papel estrutural. Eles só vão preencher esse vazio entre o trilho, que eu deixei e mostrei na foto para vocês, e esse concreto que vem por cima. Nesse meio desse sanduíche, a gente vem com esse enchimento. Pode ser em isopor ou em lajota cerâmica. O que vai dar resistência mesmo para sua laje vai ser o aço que você vai estar utilizando nessa laje e o concreto. Então, função estrutural é o aço e o concreto ali que você vai estar usando na sua laje. O enchimento, gente, fiquem tranquilos. Pode ser tanto em isopor ou em lajota cerâmica. Ah, Isabela, mas sobre leveza, então. Gente, não preciso nem falar, né? O isopor ganha disparado da lajota cerâmica. Até porque 90% do isopor é composto por ar. Então, com certeza, no quesito leveza, o isopor sai em disparada da lajota. Então, o isopor ele vai sobrecarregar bem menos a sua laje do que a lajota. Sobre isolamento, tanto térmico quanto acústico, o isopor também sai ganhando nessa. Porque, como eu disse, como o isopor ele é composto pela sua maioria de puro ar, ele acaba sendo mais leve e acaba então ajudando nesse quesito térmico. Deixa a casa bem mais fresca. Então, o uso de energia também nos moradores ali nessa casa vai reduzir, além de ajudar muito na questão dos ruídos também. Vocês já viram, talvez, em alguns estúdios que o pessoal realmente reveste as paredes, o teto de isopor. Agora, imagine a sua laje com esse fechamento em isopor. Então, questão acústica também, o isopor ganha. Sobre o manuseio, né? E ali na obra, Isabela, o que é mais fácil de eu usar, né? O isopor ou a lajota cerâmica? Gente, pense, o isopor levinho, e a lajota cerâmica. O EPS, né, o isopor, acaba sendo bem mais fácil lá na hora do manuseio para os meninos, pois ele é bem mais leve de carregar. O isopor também, a lajota cerâmica, ela tem o tamanhozinho dela. O isopor não, né? O isopor, as placas dele são maiores. Então pensa, não é que o isopor não vai ter o mesmo tamanho que a lajota e aí tem que ficar pegando um monte de isoporzinho. Não. Ele vem numa placa um pouco maior, então ele preenche mais, né? Uma placa preenche mais do que a lajotinha ali. Então, para manuseio ali na obra, nesse quesito ali de montar, o isopor sai ganhando. E aí, se você tiver também que cortar o isopor com uma serrinha ali, rapidinho você corta um pedacinho que sobrou pra encaixar ali bem direitinho, sem problema, do que a lajota, que o rapaz vai ter que ficar lá quebrando pra ficar montando, é mais pesado e joga a lajota pra cima. Enfim, o isopor ganha nessa também. Agora, na facilidade, vamos assim dizer, tá, o manuseio é fácil, mas na hora da gente revestir, porque, gente, pensa, depois o que acontece? Que a laje tá pronta ali, a gente tem que chapiscar a casa toda, o nosso teto, certo? Pra chapiscar uma laje de isopor, é um pouquinho mais difícil. O que acontece? Normalmente, quando o pessoal faz essa laje em isopor, não chapisca, né? Coloca um rebaixo de gesso.
Mas no caso aqui da casa, não vai ser utilizado o rebaixo de gesso. Então, realmente, o pessoal tem que chapiscar e rebocar todo essa laje. O que acontece? O isopor, ele absorve bem menos, tipo assim, bem menos água do que a lajota cerâmica. Então, para você chapiscar um isopor, gente, é bem mais chatinho do que a lajota. Por isso que o pessoal já vem ali também direto com o rebaixo de gesso. É que nessa casa não foi o caso. E essa é uma das maiores reclamações dos meninos que estão em obra, né? Depois para chapiscar toda essa laje em isopor. Então, assim, para facilitar, né? Os meninos eles vão precisar de um aditivo químico para colocar nesse chapisco para ajudar, né? Na hora de chapiscar essa laje em isopor. Ele funciona como se fosse realmente uma cola para o chapisco, para esse chapisco aderir mesmo nesse isopor que não absorve água. Então, assim, se a gente for para colocar na balança, tem seus prós e tem seus contras. Mas o isopor ali ainda sai ganhando. Uma coisa importante também, o isopor é muito bacana a gente usar quando são casas assim, com vãos maiores. Igual ali que é uma casa pequenininha, meio terreno, fica um pouquinho mais difícil o manuseio dele também. Então, as peças acabam quebrando. Gente, normal, tá? O isopor, ele é bem levinho. A hora que você vem ali com a concretagem, aquele jato de concreto ali em cima, tem que estar bem certinho, porque vai cair e vai quebrar. Isso acontece com a lajota cerâmica? Sim, acontece também. Mas pelo isopor ser mais levinho, isso acaba acontecendo um pouquinho mais. Então, normalmente, se fosse uma casa com uns vãos maiores, até que o isopor valeria bem mais a pena. A casa ali, ela é um pouquinho menor, ela tem 86 metros quadrados, os ambientes são um pouquinho menores, então o isopor deu um pouquinho ali mais de dor de cabeça para os meninos fazerem, mas se for para comprar um com outro, o isopor ali ainda acaba ganhando. Vamos falar de dinheiro e custo-benefício, Isabela, o que é melhor? O isopor ou a lajota cerâmica? Uns tempos atrás, gente, o isopor era bem mais barato do que a lajota, mas agora tá todo mundo usando. Então, assim, se for para você comparar o preço, assim, comparar preço apenas do isopor e da lajota, estão praticamente iguais. Mas a gente tem que ver num todo, arquitetos, engenheiros aí que estão pensando na obra, a gente precisa ver num todo qual que é o custo-benefício de um todo, de uma obra, dependendo de qual que a gente vai usar. O que acontece? Se a gente usar o isopor, o que acontece? Vai ser uma laje, né? Uma obra ali, vai ser uma laje mais leve, ou seja, a gente já sai ganhando aí, porque a gente vai usar menos aço e, gente, o aço está uma fortuna. Tá muito, muito caro. Então, a lajota e o isopor tem quase ali o mesmo preço? Ok. Mas se a gente usar o isopor, a gente já economiza nessa outra questão. Outra coisa que a gente economiza também por usar o isopor é na parte de iluminação, sabiam? Por quê? Como eu disse, quando a gente usa essa laje em isopor, a gente vem com um fechamento de gesso. Então, não precisa chapiscar, vai economizar nessa parte. E antes de concretar, o pessoal não precisa colocar exatamente os pontos de iluminação certinho. Deixa um ponto central ali no cômodo, porque como vai vir o rebaixo de gesso, depois com esse único ponto, a gente consegue distribuir em cima, desse jeito, os pontos certinhos de iluminação. Porque as luminárias, né, as peças de iluminação de sobrepor, são mais caras do que a de embutir. A de embutir, ou seja, a gente embute direto no gesso. Quando é a laje, a gente usa ali a de sobrepor. Então, gente, até nessa parte de iluminação, depois das luminárias, usando isopor, a gente vai economizar depois ali na iluminação. E como eu já havia falado para vocês também, na parte de economia de energia. Por ser mais leve, a casa mais fresca, os moradores ali acabam reduzindo o uso da energia elétrica. Então, usando isopor, a gente ganha aí também. E outra coisa também, gente, para economizar na obra, tudo é planejamento, é projeto. Se você vai fazer o fechamento em isopor e depois você vai vir com esse forro de gesso, a gente já precisa falar lá no começo da obra para os meninos, porque normalmente quando a gente vai fazer o orçamento, né, com o pessoal que vai construir a casa, o reboco já tá incluso e tudo mais, o que os meninos vão pensar? Que vai ter reboco nesse teto. Mas se o fechamento for em gesso, não precisa fazer reboco. Conversando certinho, um planejamento, um bom projeto, na hora de fechar negócio lá com os meninos, pedir para eles passarem o orçamento sem o reboco do teto, que, gente, realmente economiza bastante também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei juntar o máximo de informações possíveis para explicar para vocês o fechamento. Gente, não é a laje que vai ser de isopor ou de cerâmica. O fechamento dessa laje, qual que vai ser melhor custo-benefício, qual que é mais leve, qual que vai ser melhor ali para ser utilizado. Mas lembrando, cada caso é um caso, cada obra é uma obra,
cada cliente é cada cliente e cada bolso é cada bolso. Então a gente precisa estudar certinho, mas sempre batendo nessa tecla. A gente sempre precisa ter um projeto muito bem feito e detalhado e sempre conversando ali com todo mundo que vai trabalhar nessa obra, tá certo? Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tô respondendo todo mundo. Tô amando a interação de vocês aqui comigo no canal. Se vocês não me seguem no Instagram, me sigam lá também, Isabela Arquiteta, bem simples lá, conto mais o dia a dia aqui do escritório, das obras que eu faço as visitas, dos BOs que acontecem, não conto só aqui, lá eu conto ali ao vivo que acontece alguma coisa. E espero vocês aqui no meu canal pro próximo vídeo. Tchau!